Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me concedida. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus aqui. Quero falar sobre duas igrejas. Quero falar sobre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Há um contraste de uma para a outra. A distância de uma para a outra é muito longa, muito longe. Porque fala de uma igreja compromissada e fala de uma igreja totalmente descompromissada. Uma igreja que fica em cima do muro. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja perseverante. Vamos ler o versículo 8, Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras e que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Quer dizer, tendo pouca força, vamos falar dessa primeira igreja. A igreja, ela tinha pouca força, mas guardasse a palavra da paciência. Essa igreja era uma igreja perseverante. A igreja de Filadélfia é uma igreja que ela não divorcia do céu. Ela não aceita alianças. Ela não faz parcerias com ninguém. Essa igreja, ela tinha pouca força, mas ela continuava guardando a palavra. Essa igreja de Filadélfia representa a igreja lá dos primórdios, há décadas atrás, a igreja que ela guardava a palavra. Mas hoje, poucos estão guardando a palavra, né? E aqui diz assim, tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra. Quer dizer, era uma igreja perseverante. Era uma igreja que tinha fé viva. Tinha uma fé viva. Verdadeiramente, ela tinha uma fé construída, né? Como diz o escritor aos Hebreus, né? Que a fé é o firme fundamento. E esse fundamento tem que estar em quê? 1 Coríntios 3, 11. Ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, que é Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia, ela tinha essas características. Porque ela guardava a palavra. Então ela tinha perseverança. Ela tinha compromisso. Ela tinha convicção da fé que ela proferia. É diferente da fé que hoje nós estamos vendo. Hoje a igreja está vivendo de uma fé monótona, uma fé engessada, mecanizada, precisando de usar artifícios para executar uma fé, usando os amuletos, desviando do foco que é Cristo e usando amuletos, usando paganismo misturado com indulgência dentro da casa de Deus. Por isso que ela está sendo intitulada a filha de Roma, porque está com as mesmas características de Roma. Só não tem os quadros na parede, mas é o retrato da igreja do presente século. E a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas guardava a palavra. Quantos que já não guardam mais a palavra? Quantos que verdadeiramente estão divorciando da palavra? Perdendo o vínculo da palavra. E a palavra, Deus vela para cumprir com a sua palavra. Foi o teste de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12. O que tu vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, visse bem, porque velo para cumprir com a minha palavra. Então Deus só vai cumprir com a igreja que vela com a sua palavra, que tem elo com a sua palavra. E aqui ele disse assim, tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra. Quer dizer, ele tinha... Essa igreja de Filadélfia, ela tinha uma convicção, ela guardava a palavra. Ela não desassociava da comunhão, da conexão. Hoje, tem muitos que desassociou da palavra, não guarda mais a palavra, porque se apostatou na fé. Isso é um cumprimento das Escrituras. Paulo diz que nos últimos dias, muitos, Timóteo 4, versículo 1 e 2, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a outras coisas, ouvido à doutrina de homens e de demônio.
Só que a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas ela guardava a palavra. Por que outrora, umas décadas atrás, era pecado e agora não é? Porque já não está guardando mais a palavra. É que nem o sábio Salomão disse lá em Provérbios 22 e versículo 28. Não remova os marcos, não retire os marcos antigos que fizeram os vossos pais. Quer dizer, eles removeram os marcos antigos. Removeram o que era pecado, agora não é mais. Isso é apostasia. Como é que eu posso construir uma casa alicerçada num conceitos de santificação, um conceito de renúncia e não associar com o mundo, porque ter uma amizade com o mundo é inimigo de Deus? E como é que agora eu desassocio de tudo aquilo que eu aprendi, desfazer uma casa construída para querer criar outros métodos, outra casa fora dos parâmetros bíblicos? Então é diferente. Essa igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas ela guardava a palavra. A palavra estava dentro do coração, como diz o salmista no Salmo 119 e versículo 11. Eu escondi a tua palavra, eu guardei ela dentro do meu coração para não transgredir contra ti. Tem muita gente que outrora até Deus escondeu, entre aspas, mas agora pregou tanto contra tantos requisitos e agora já não consegue pregar porque desassociou, não está guardando mais a palavra. Então, a igreja de Filadélfia foi uma igreja glorificada pelo mestre, porque ela tinha pouca força. Eu não quero entrar no contexto histórico, porque no contexto histórico diz que a cidade de Filadélfia houve um grande terremoto e houve um caos, foi destruído muitas igrejas, foi construída ali em Filadélfia. Mas mesmo elas no caos de um grande terremoto, a história diz, segundo os historiadores, diz que houve um terremoto que destruiu toda a cidade. Só que ela conseguiu ainda guardar a palavra. Ela não se abalou com a circunstância. Como muitos hoje têm desassociado pela circunstância, pelas lutas, pelas tribulações, têm abaixado a guarda, têm abaixado o escudo, já não está mais na linha de frente, já não está nas trincheiras enfrentando o inimigo. Sabe por quê? Porque perderam as milícias espirituais, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 10, 4, que as nossas milícias não são carnais, mas são espirituais para desfazer toda a fortaleza do inimigo. Então, quando nós saímos das linhas de frente, verdadeiramente nós estamos perdendo as milícias espiritual. É o que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Então a igreja de Filadélfia é um contraste da igreja de Laodiceia. Daqui a pouco eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Eu estou falando aqui as qualificações da igreja de Filadélfia. Depois eu vou falar da igreja de Laodiceia, que é o retrato da nossa igreja. Porque a sétima igreja da Ásia é a nossa igreja do século presente. Eu vou falar alguns pontos nela. Então você vê, tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra. Quer dizer, a palavra estava raizada, ela estava brotada dentro do coração. Ela não ficou como a parábola do semeador, que a palavra caiu, a primeira semente caiu na beira do caminho, quer dizer, na beira do coração. Aí veio a ave e furtou. Outra caiu em pedregais, mas não conseguiu, porque outra caiu em espinheiro, sufocou a palavra e a palavra não frutificou. Mas teve um grupo lá que caiu em boa terra. É o retrato da igreja de Filadélfia. Então, você vê, guardasse a minha palavra, tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra. E não negasse o meu nome, quer dizer, não nega o nome. Hoje nós estamos vendo a igreja negando o nome de Cristo por qualquer coisa. Não pode aceitar, não pode chegar numa proposta que já estou pronto para desassociar dos compromissos que eu tenho com o vertical, que é o céu. Porque verdadeiramente associou, principalmente a igreja que é associada com política. Está totalmente fora da igreja de Filadélfia. Porque a igreja que guarda a palavra, tendo pouca força, mas guarda a palavra, ela não faz aliança com política, com o Estado. Nós estamos vendo nas nossas igrejas, está tudo associado com a política, com corrupção, lavagem de dinheiro dentro da igreja, concílios dentro das nossas igrejas, líderes que não conseguem, não governam a casa dele e está querendo governar a casa de Deus, perderam os princípios. Porque a Bíblia diz, se você não governa a tua casa, porque como é que você vai governar a casa de Deus? É a palavra que diz isso.
Então você vê que ela, tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Quer dizer, o nome de Cristo estava acima de qualquer coisa. A palavra, o nome de Cristo estava integral no corpo dessa igreja. É uma igreja que verdadeiramente tem convicção no que adora, no que invoca, no que clama, no que intercede, no que acredita, no que tem dentro dela que verdadeiramente está convicta. É isso que está faltando nos dias que nós estamos vivendo. Vamos lá. Então essa igreja, ela não nega o nome de Deus. Hoje, as igrejas entrou uma idolatria tão grande dentro da igreja que está negando Cristo por causa dos ídolos dentro da casa de Deus. Fazendo os mesmos percursos da igreja de Roma. Idolatria. Não vão para o templo, para a casa de oração, para adorar ao verdadeiro Cristo. Muitas das vezes vão lá para ver ídolos. Outros querendo se aparecer, outros querendo fazer passarela de moda dentro da casa de Deus, cultuando a si mesmo, esquecendo de cultuar o verdadeiro Deus. Mas a igreja de Filadélfia, verdadeiramente, era uma igreja que tinha elo, tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra. Isso aqui é o retrato da igreja que prega a verdade. A igreja que prega a verdade, ela tem pouca força. Ela não tem bens aquisitivos. Ela não tem mídia. Ela não tem holofote. Ela não tem estadista atrás dela escorando ela. Sabe por quê? Porque ela tem pouca força. Ela não tem marqueteiro. É diferente da igreja de Laodiceia. Depois eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Essa igreja aqui, por isso que Jesus disse em Lucas 12:32, preste bem atenção, Lucas 12:32, ó pequeno rebanho, a quem o Senhor agradou a entregar-vos o reino. Não é que Deus não quer um grande rebanho, é porque verdadeiramente são poucos que vão guardar a palavra e não vai negar o nome de Cristo. Por isso que o rebanho é pequeno. Quando ele falou, ó pequeno rebanho a quem o Senhor agradou a entregar-vos o reino, porque Deus não vai entregar o reino para qualquer um. Está cheio de gente com falácias, contadora de história, pregando a palavra de Deus, entre aspas, mas só para os seus bel prazer. É como disse lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas nega com a eficácia dela. Qual a eficácia? A eficácia da palavra. Aparentemente é uma aparência de piedade, mas nega com a originalidade da palavra. É o contraste da igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia, ela não nega a palavra e nem nega o nome de Deus. E não negasse o meu nome, quer dizer, o nome de Cristo estava acima de qualquer coisa. E a igreja de Filadélfia é uma igreja peregrina. Porque a igreja do arrebatamento é uma igreja peregrina. Ela não é uma igreja de luxúria. Ela não é uma igreja de status, de império. Ela não é uma igreja monarca. Porque hoje nós estamos vendo a igreja de monarquia, né? Espírito de monarquia, espírito de império. Império misturado com monarquia. Por que monarquia? Porque passa de pai para filho. E império por quê? Estão constituindo império na terra. Construindo prédio, gastando milhões e milhões em prédio e esquecendo de investir em almas. É o contraste da igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia tinha pouca força. Essa pouca força aqui era a situação. Se você ir para o contexto histórico da igreja de Filadélfia, busca a história para você ver. Houve um caos, a cidade foi toda destruída pelo terremoto. Mas ela tinha pouca força, ela não tinha bens aquisitivos. Mas ela guardava a palavra e não negava o nome de Deus. Mesmo no caos, ela guardava a palavra e não negava o nome de Cristo. Quer dizer, e quando você vê aqui na introdutória aqui, por diante de ti uma porta. Era uma igreja missionária. Só que era uma igreja missionária, mas era uma igreja sofrida. É o contraste da igreja de Laodiceia. Deus pôs uma porta. Deus pôs uma porta. Só que essa porta, ela é árido, ela é difícil. Tem muitas lutas, muitas tribulações, porque não temos acesso.
Eu vi, eu sofro isso na pele, as dificuldades que eu tenho de fazer a obra de Deus, porque não tô tendo tempo, de verdadeiramente, não estou tendo tempo, não estou tendo condições, melhor dizendo, para fazer a obra. Cheio de ministério, eu não consigo fazer a obra porque o sistema religioso falido bloqueou e a gente fica pro lado de fora. Estamos vivendo a era do profeta Jeremias. Pro lado de fora do templo, não podemos entrar no templo, porque estamos excluídos de entrar no templo. Porque o concílio não deixa nós entrar, porque lá não pode mais falar a verdade, tem que falar a língua deles. E aí eu tô fora. É o contraste da igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas guardasse a palavra e não negava o nome de Cristo. É aquela igreja peregrina, forasteira e peregrina. Você já viu peregrino e forasteiro ter alguma coisa? Nós estamos vendo as igrejas aí, igreja de império, igreja de luxúria, de padrinhação, de amizade, associado em um monte de coisas, altares leiloados, sabe? Quem dá mais é como um leilão, a igreja está leiloada o altar, quem dá mais é o que tem mais regalia na igreja, e a igreja de Cristo não é essa. A igreja de Cristo é a igreja que ela tinha tudo em comum. Aqueles que tinham era a mesma coisa que aqueles que não tinham. Era um povo simples, que tinha os 4 pilares que a igreja verdadeira, que é o retrato da igreja de Filadélfia. Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. A igreja do arrebatamento, ela tem que estar na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Tem que estar em comunhão, não essa divisória que está no nosso meio, dentro e fora da igreja. Lamentavelmente, a igreja está dividida, visões de tribo, pessoas defendendo territórios, cada um defendendo seu patrimônio, seu espírito de monarca e espírito de império. E a igreja do Senhor, ela não tem fronteira. Ela tem que viver em unidade de corpo. O Salmo 133 só está teoricamente, mas tem que estar em prática. Tem que sair das páginas do Salmo e ter prática. Ó, quão bom, quão suave cada irmandade vive união, mas nós estamos em guerra. Dentro do templo, em divisória. E os verdadeiros vocacionados, chamados, estão exilados, estão amordaçados fora do templo, mas o profeta Jeremias profetizou lá em Lamentações 4,13, por causa da maldade do pecado do sacerdote e do profeta, derrama o sangue do justo no meio dela. Quer dizer, o que é esse meio dela? No meio do arraial. Os que têm vocação estão sendo derramado o seu sangue, não fisicamente, mas espiritualmente, matando o ministério. Mas a conta vai chegar, fique tranquilo, a conta vai chegar. Eu tenho vivido isso na pele, o sofrimento por causa do sistema religioso falido. E a gente não temos recurso para fazer a obra. Estamos sofrendo, estamos trabalhando em duas comunidades no Nordeste, não temos apoio de ministério, não temos renda, eu não tenho salário, a minha esposa não tem salário, só que eu sei quem foi que me chamou. Porque Paulo disse, sofre as aflições, seja sóbrio e cumpra a sua obra de um missionário, de um evangelista. Sofre as aflições como um bom evangelista e seja sóbrio. E Paulo foi bem enfático dizer, tem muita gente pega versículos isolados e quer generalizar, você precisa entender. Fala que Paulo foi fazedor de tenda, ele fez tenda. Paulo trabalhou, fez tenda sim. Nas horas, momentos adversos que não estava a favor. Mas Paulo, se você andar a história de Paulo, como é que Paulo ia andar? Ele andou 32 países. Como é que ele ia andar se ele estivesse trabalhando secularmente? Como é que ele ia fazer a missão? Se ele andou 32 países. Meu amigo, vamos acordar. Agora, a Bíblia ela é bem enfática a dizer, lá em Coríntios 9,14, diz, aquele que anuncia o evangelho, viva do evangelho. É viver, não enriquecer. A Bíblia ela é detalhes. Então, o que está acontecendo hoje é que tem muita gente usando o nome de Deus e enriquecendo. E a Bíblia diz que é para viver. Viver é uma coisa, enriquecer é outra coisa. É diferente. Então, nós precisamos viver. Então, eu estou pregando aqui as duas igrejas, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eu estou falando da igreja de Filadélfia. Depois eu vou falar da igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja da Ásia, a nossa igreja do século presente. Igreja poderosa, rica. Calma, eu vou chegar lá. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja sofrida. Ó, tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Quando você vai para o contexto histórico, voltando a repetir aqui,
A cidade de Filadélfia foi destruída pelo terremoto. A história diz isso, você pode vasculhar aí que você vai ver. O contexto histórico fala que ela foi destruída. Muitas igrejas foram demolidas pelo terremoto, só que ela guardava a palavra. Ela não negava o nome de Cristo. Mas por que muitos pregavam a verdade e hoje não pregam? Não está guardando mais a palavra e estão negando Cristo por mamon. Trocaram a mensagem da cruz e agora estão pregando, sabe o quê? Mamon. Mensagem de autoajuda, mensagem de psique que só mexe com o emocional do psique, mas não chega ao ápice da alma e é por isso que as pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes, enfermas, décadas dentro da casa de Deus, doentes dentro da casa de Deus, porque a mensagem não consegue chegar mais ao ápice da alma. Nós estamos vivendo uma era de uma decadência espiritual como nós nunca ouvimos. Eu ainda peguei os requisitos, o final, que a igreja era fervorosa, a igreja tinha prazer de estar na igreja, mas a igreja perdeu o foco da cruz, não quero mais ter aliança, estou vivendo com Cristo só de ficar. Sabe aquela história aí uns anos atrás? Como é que você está com fulano? Eu estou ficando. Assim a igreja está ficando com Cristo, mas não quer ter vínculo, não quer ter aliança com Cristo. Todo mundo hoje é de Jesus. Falácia. Mas Jesus disse em Mateus 15:8, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, mas a igreja de Filadélfia era uma igreja que verdadeiramente ela era perseverante, era uma igreja perseverante, e era uma igreja que tinha fé viva em Cristo. E nós vamos ser salvos pela fé. Por isso que lá em Lucas 18, versículo 8, porventura, quando eu voltar na terra, porventura encontrarei fé sobre a terra? Então, o que vai fazer eu ser salvo é pela minha fé viva em Cristo. Porque Hebreus 11, versículo 6, na primeira parte, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não a fé é falácia, fé vivida. Eu falo isso porque eu fui agraciado por Deus e Deus me deu essa oportunidade de eu conhecer a graça. Eu prego nas igrejas, eu prego nas praças e sempre falo que 80%, ainda estou sendo otimista deixando 20%, 80% dos que estão na igreja não conhecem a graça de Deus. Você sabe o que é abandonar tudo, que nem eu abandonei? Abandonei tudo, irmão. Já tive proposta. Se eu quisesse estar ganhando dinheiro aí, eu tenho um esquema para ganhar dinheiro aí, mas não quero. Sabe? Eu desassociei do mundo. Sabe? Eu faço a obra tendo e não tendo. Eu faço a obra de Deus. Eu estou igual à igreja de Filadélfia, ó, tendo pouca força. Essa pouca força aqui era força de recursos. Busca a história. Mas ela não negasse, mas guardasse a palavra e não negava o nome de Deus. E era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha obediência, mandamentos, preceitos e estatutos. A igreja de Filadélfia. Você pode ver que toda igreja que ela tem a verdade, ela é uma igreja sofrida. Ela é uma igreja que ninguém quer associar, ninguém quer ajudar, ninguém quer compartilhar. Você pode ver, eu gravo as mensagens aqui, é uma luta para compartilhar para frente. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem verdade. Eles querem viver parcialmente. As pessoas querem viver parcialmente, as pessoas querem viver associado com o mundo. Esquece que a Bíblia diz que somente ter uma amizade com o mundo tem inimigo com Deus, Tiago 4,4. Essa igreja, a igreja de Filadélfia, era uma igreja obediente. O que o Senhor mandava ela fazer, ela não ia fazer não, ela já estava fazendo. Era uma igreja que tinha obediência. Ela tinha perseverança, ela tinha fé, ela não negava o nome de Deus, ela guardava a palavra, guardava a palavra e tinha obediência. Vamos para o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, essa igreja que está preparada, porque ela está guardando a palavra da paciência. O que ela aprendeu, ela não desassocia. Ela não divorcia daquilo que ela aprendeu. É o que está diferente das igrejas do século presente. Quem eram as igrejas centenárias aí que pregavam a verdade, que os crentes eram conhecidos de longe? E por que hoje os crentes não é conhecido de longe? Nem de perto é conhecido. Porque desassociou, não guardou mais a palavra da paciência. E Deus não vai guardar na hora da tentação, porque tem muita gente achando que laje, é uma fala minha, laje, uma placa de igreja, tem muita gente correndo para dentro da igreja achando que laje e placa de igreja vai resolver problema. Você está enganado. Laje e placa de igreja não resolve problema. O que vai resolver é a obediência.
e guardar a palavra e não negar o nome de Deus. Crente só fala de Deus malmente na hora do culto, abre a Bíblia na hora do culto. Mas Deus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia que ele abriu uma porta e ninguém pode fechar. E essa porta, ela está aberta toda hora, todo instante, num ponto de ônibus, na fila de um banco, dentro do mercado, dentro de uma farmácia, dentro do metrô, dentro do trem, numa praça, na comunidade onde você reside. A pessoa disse, nossa, mas como está difícil as coisas. Aí já abriu a porta para a palavra. Nossa, mas está acontecendo umas coisas estranhas. Aí já abriu a porta para a palavra, mas muitos estão omissos, embargado a mensagem, não consegue transmitir a palavra de vida para aqueles que precisam de vida. Mas a igreja de Filadélfia não, ela guardou a palavra, como guardasse a palavra da paciência, eu também guardarei na tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. Deus disse que vai guardar. Deus disse que vai guardar. Mas é a igreja que tem pouca força. É a igreja que não anda segundo os seus próprios conceitos, o seu próprio intelecto. É a igreja que anda segundo a vontade do Espírito. É a igreja que anda segundo a vontade do Espírito. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um caos espiritual na igreja. Estão falando, levantaram uma estatística agora que o Brasil vai ser o país mais evangélico do mundo. É verdade, evangélico. Mas está faltando cristão. Está faltando cristão. Evangélico, está certo, evangélico. Mas está faltando cristão. Porque nunca vimos tanta ausência de espiritualidade como nós estamos vendo no tempo que nós estamos vivendo. Essa é a igreja verdadeiramente, a igreja de Filadélfia é o retrato da igreja do arrebatamento, porque ela guardou a palavra da paciência. Quer dizer, as coisas estão acontecendo e ela está com a palavra guardada, está acesa. Porque ela é lâmpada, ela está acesa, e luz para o caminho, ela está acesa. O negócio está acontecendo e o crente que guarda a palavra, hosana nas alturas, ora vem Senhor Jesus. Vamos para a igreja de Laodiceia agora? Vamos falar um pouco da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, no versículo 15, de 3 de Apocalipse, eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Oxalá que foras frio ou quente. Quer dizer, em outras palavras, desejo, a palavra oxalá é desejo, é querer. Que seja frio, porque o frio vai buscar calor. E o quente é aquele que é o crente fervoroso. Então o frio vai atrás, quando você está com muito frio, você vai procurar se agasalhar. E o quente é aquele que é um crente fervoroso. Mas só que a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E a Bíblia disse que Deus vai vomitar essa igreja morna. O que é a igreja morna? É aquela que está no meio do caminho. O que representa a igreja morna? É a igreja associada, a igreja está em cima do muro. A igreja que não toma uma decisão. É a igreja da indecisão. É a igreja natural, como diz Paulo lá na igreja de Corinto. 2,14, o natural não compreende as coisas de Deus. Há muitos que não compreendem mais as coisas de Deus. E eu vou te revelar por que não compreende. Sabe por que não compreende? Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E aí o Senhor fará saber o seu conserto. Então Deus não vai revelar o seu segredo para quem não tem temor a Ele, não. Não adianta, você pode carregar a Bíblia, você pode conhecer, você pode fazer hermenêutica, você pode fazer exegese do texto, você pode ser um bom orador, você pode ser um aprofundador de conhecimento das Escrituras, mas só conhecimento, irmão, sem a graça de Deus não resolve nada. Precisamos entrar em 1 Epístola de João 2, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. A unção que tu recebesse dele ficar em vós para que ninguém vos ensine. Para que ninguém vos ensine. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Eu não quero falar aqui fora. É 2,27. A unção que tu recebe de Deus ficar em vós para que ninguém vos ensine. O que está faltando hoje é unção de Deus. Vocação de Deus. Quando Paulo diz, procura te apresentar a Deus, não é procurar apresentar diante de um auditório, diante de uma mega igreja. Procura primeiro apresentar diante de Deus, aprovado. Que maneje bem a palavra. Manejar a palavra não é manejar do jeito que esses caras estão manejando, não. Que maneje bem a palavra da verdade. Porque tem gente manejando a palavra aí, mas a verdade está omissa. Está escusa, está encoberta, está debaixo do alqueiro, não. Que maneje a palavra da verdade que não tenha que se vergonhar.
Porque hoje, falar a verdade, poucos estão tendo coragem de falar a verdade, porque são omissos. E a conivência e a omissão é pecado e é digno de morte, você sabia? Romanos 1,32, digno de morte os que estão praticando, não só os que praticam, mas os que consentem. Então a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Quem é que consegue beber uma água morna? Quando você vai tomar alguma coisa quente, você quer uma coisa bem quente, não é? Um café, um café com leite, ou alguma coisa que você vai tomar, uma sopa. Tem que ser uma coisa ou quente mesmo. E quando você quer estar muito calor, você quer tomar uma coisa fria. Agora, morna, não dá. E a Bíblia diz que o Senhor diz que vai vomitar. E a igreja de Laodiceia é o retrato da nossa igreja. Olha o versículo 16, assim como és morno, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor diz que vai vomitar. Aí no versículo 17 ele disse, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quer dizer, os crentes da igreja de Filadélfia, o pastor da igreja e o corpo, né? Quem acompanha isso aqui, uns é rico por rico mesmo, e outros estão com espírito de ambição sem ser nada, mas estão naquele intuito que aquela promessa que o homem está falando ali, você vai enriquecer, como você vê aí na mídia aí, vem para cá, entrega o teu tudo, dê o seu Isaac, entrega tudo que você tem, que Deus vai te dar em dobro, e fica nessa tese aí. E aqui o pastor dessa igreja disse, rico sou, de nada tenho falta, estou enriquecido. Aí soa uma voz, Apocalipse 3,17, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha a situação da igreja de Filadélfia, de Laodiceia, melhor dizendo. A igreja de Laodiceia. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o retrato da igreja, a 7ª igreja da Ásia é o retrato da nossa igreja presente. São desgraçados. A palavra desgraçado é a pessoa que não tem graça. A igreja perdeu a graça. Sabe por que perdeu a graça? Porque o escritor aos Hebreus diz assim, 12:15 de Hebreus. Tende cuidado, cuidado é uma atenção, para que ninguém se prive da graça de Deus, quer dizer, privar é fechar para a graça, para que não entre raiz de amargura, por ela se brota e se contamina. Quer dizer, fechou para a graça e abriu para as raízes de amargura. Era o que estava acontecendo com a igreja. Você vê esses líderes aí não têm graça. Eles não têm graça, esses líderes. Esses líderes estão sem a graça de Deus. Está sem a graça. Então eles são o quê? Desgraçado. A palavra desgraçado, a tradução dela é uma pessoa que não tem graça. E é o retrato da nossa igreja. Ela não tem a graça, perdeu a graça. Perdeu a graça, perdeu a identidade, perdeu as características. Não tem as marcas de Cristo. Tem a marca do mundo, está marcada pelo mundo. Marcado pela sensualidade, pela luxúria, pela vaidade, pelo eu, pela vanglória, pela exaltação. Então, desgraçado, miserável. A igreja de Laodiceia é uma igreja miserável. Esse miserável aqui não está falando miserável aquisitivamente, não. Está falando miserável espiritualmente. São miseráveis no espírito.